Dependendo do que você deseja analisar, as ferramentas que você vai utilizar para análise, elas diferem. Como? Nós temos ar, superfície, água, matéria-prima e produto, certo? Então, comum a todos eles são placas de Petri com meio de cultura específico para o que se deseja analisar, certo? Específico em que sentido? Se é bactéria, se são fungos. Se são bactérias, eu tenho determinações de bactérias, eu tenho espécies específicas para mim identificar se tem naquele local. Então é comum a todos o meio de cultura. Só que as técnicas é um pouco diferenciada em algumas. O ar. Nós temos o ar. Como é que nós fazemos a coleta do ar? Através de exposição de placa. Eu tenho um meio de cultura específico do que eu quero isolar e tiro a tampa e deixo exposto 20 a 30 minutos geralmente. No entanto, pode ocorrer, porque existe em literatura, de até 1 hora ou mais de exposição. Isso você irá determinar. E você determina geralmente por quê esse período? É aquele período, principalmente no que o produto passa muito tempo numa linha de produção aberta. Aí você pode estender esse prazo até 1 hora ou mais. Vai depender do tipo de produção que você está realizando, certo? Superfície, placa de Petri, o meio específico. No entanto, se eu quero superfície, eu não só necessito só abrir a placa, tirar a tampa. Eu tenho que passar um suave umedecido em água destilada estéril, certo? Sobre a superfície, uma superfície mais ou menos de 10 por 10 ou mais, nunca menos, evitar em espaço muito curto, e pegar aquele suave e abrir o mínimo possível com as mãos, levantando a tampa, sempre usando o dedo polegar e o indicador, e passar o suave a nível de estria. Essa é a técnica de coleta de suave em placa, que nós chamamos. Nós temos para água 2 tipos de técnica de plaqueamento em meio de cultura específico. Seria o direto. Eu utilizo a alíquota de 1 ml. É muito, óbvio. Então, se for 1 ml a nível de um plaqueamento que nós chamamos de pour plate. É aquele que a gente colocamos o inóculo, depois jogamos o meio de cultura e massageamos em 8 para homogeneizar o conteúdo que colocamos no meio de cultura. Porque o meio de cultura ele está aquoso ainda, ele não solidificou. Ou posso também utilizar sobre a placa, sobre o meio de cultura, sobre o meio de cultura, certo? Mas aí eu não vou botar 1 ml, eu tenho que botar 0,1 ml. Porque 1 ml vai encher a placa, vai ser um caos nesse momento, certo? Mas geralmente é feito com o inóculo, plaqueamento com inóculo de 1 ml e pela técnica de pour play, é incorporar o meio de cultura. Esse seria
o passo para a análise de água. Matéria-prima e produto. Se a matéria-prima é líquida ou pastosa, o que que nós fazemos? Utilizamos a diluição em série. Então nós vamos fazer suspensão, que seria a primeira diluição 10 a menos 1 desse material, dessa amostra, certo? E depois retiramos uma alíquota e passamos para um tubo de ensaio. Sempre na proporção de 1 para 10. Então seria, saindo desse tubo de ensaio, colocamos o quantitativo desta primeira diluição em outro tubo de ensaio, onde contém o diluente, certo? E assim sucessivamente. Então nós chamamos de diluição seriada esse processo, certo? É muito raro fazermos só com suspensão, porque nós não sabemos o quantitativo desse micro-organismo que possa conter nessa amostra. Se tiver muito, se nós fizermos igual da água, colocarmos 1 ml e fazermos o por plate, certo? A incorporação do meio de cultura, pode ser que nasça tantas unidades formadoras, que desenvolvam tantas unidades formadoras de colônias que terminam sendo incontáveis. Então, diluímos para melhor apresentar esse resultado para a nossa contagem. Então, eu tanto posso fazer diluição seriada em matéria-prima, com a matéria-prima e com o produto acabado.